Paz de Deus, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus, espero que todos estejam bem, com saúde e paz. Irmãos, nesse momento aqui que Deus prepara para nós fazermos esse vídeo, primeiro eu gostaria de dizer que o seu like é muito importante, o seu comentário, embora infelizmente muitos comentários não estão chegando aqui até a mim, eu não sei por que motivo, por isso eu não tenho respondido. A pessoa já me reclamou que manda comentário, depois vai ver não está mais. Eu não sei o que está acontecendo. E até a visualização, irmãos. Há algo estranho acontecendo, que eu não vou ficar aqui falando toda vez, mas os irmãos orem por esse canal. Também eu gostaria de pedir o like, e se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Nós teremos uma live, se Deus quiser, na quinta-feira, no horário provavelmente das 10 horas, é uma live de oração, e também no sábado, às 10 horas da manhã daqui, ou melhor, às 10 horas da manhã do Brasil, daqui de Portugal será 2 horas da tarde, porque aqui é 4 horas a mais, certo, irmãos? E também, aquele que sentir de cooperar com esse canal, não é para nós vemos necessidades e às vezes não podemos fazê-las, porque não temos recurso. Faça o que você sentir. Sempre eu vou deixar o meu Pix. Se a pessoa não sentir nada, irmão, não faz nada. Mas também não entra aqui xingando e nos distratando. Eu estou muito contente. Ontem recebi um comentário totalmente contrário àquilo que eu estava falando. Até de um irmão de uma outra denominação. Mas ele foi tão educado, eu fiquei assim admirado. Falei, se todos fizessem um comentário como esse irmão fez aqui, mas tem pessoas dessa denominação que entram xingando. Eu não vou falar o nome desse irmão, mas esse comentário, eu dou parabéns ao irmão pela sua educação, pelo seu respeito, e ficou ali também um agradecimento a ele pela sua posição, embora não seja igual à minha, mas ele foi educado. É isso que nós temos que ter, irmão, compreensão e esse verdadeiro amor de Cristo Jesus. Bom, sem mais delongas, nós vamos falar do que nós temos que tratar nesse estudo, irmãos, que fala sobre a marca da besta. Nos dias atuais, irmãos, que vivemos, claro, né, atuais é porque estamos vivendo, a tecnologia tem sido cada vez mais surpreendente e rápida, um acesso rápido. Uma das áreas que tem despertado curiosidade, irmãos, é a preocupação, e é uma preocupação mesmo, dos chips implantados no corpo humano, usados para diversas finalidades, certo, irmãos? Como controle de acesso, pagamentos, identificação e monitoramento da saúde. Isso já existe. Existem uns chips subcutâneos que podem ser retirados, mas vocês vão ficar sabendo de outro agora que já está sendo, que é mais aperfeiçoado, esse não pode ser retirado, ok? Sem contar o que estão sendo implantados dentro da cabeça, atrás da testa. Também já existem vários que estão com esse chip. A título de teste, ainda não é obrigatório. Esse dispositivo, conhecido como chip cutâneo, são pequenos, geralmente do tamanho de um grão de arroz, e podem ser implantados sob a pele, frequentemente na mão direita, e são feitos para se comunicarem com sistemas eletrônicos por meio de radiofrequência, chamada por RFID, ou por uma outra radiofrequência chamada NFC. E nos últimos anos, irmãos, aqui na Europa, principalmente, países como a Suécia, Alemanha, Estados Unidos, têm realizado testes implantando chips em voluntários para facilitar o uso de serviços, desde abrir portas até realizar pagamentos digitais. Estudos apontam que esses chips podem ser feitos de materiais biocompatíveis, que o corpo humano não rejeita, tornando a sua remoção difícil e até prejudicial. E temos um texto, fiz um texto sobre isso, tá, irmão? Então não ia conseguir passar, isso aqui não é uma pregação de palavra, foi feito um estudo, certo, irmãos? E depois eu vou registrar esse estudo, passar ele também para... Eu sempre guardo esses estudos, né?
Futuramente, se precisar, eu faço de novo, não é? Diversos versículos. Agora eu vou falar sobre o que está acontecendo na atualidade. Diversos veículos da imprensa internacional já reportaram avanços significativos nessa área. Então eu vou falar alguns veículos da mídia para vocês verem que isso tem fundamento, não é que eu estou aqui inventando. Na BBC News, em 2023, foi relatado a expansão de uso de chips para pagamentos na Suécia, onde algumas empresas incentivam voluntários a usá-los. O The Guardian, em 2024, destacou pesquisas sobre chips que monitoram a saúde em tempo real e o crescente interesse de instituições governamentais para um uso em controle da identidade. Na CNN, em 2024, publicou-se sobre debates nos Estados Unidos envolvendo a possibilidade de usar chips para substituir documentos, cartões de crédito com segurança mais aprimorada. Agora vamos falar claramente da marca da besta que está no livro de Apocalipse, onde no capítulo 13, versículo 16 e 17. Mas eu tenho uma explicação a dar aqui sobre isso. A Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17, fala sobre uma marca que será imposta a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa passagem tem sido interpretada como uma profecia da implantação de uma identificação obrigatória que pode controlar as atividades econômicas e sociais da humanidade. Ainda que o texto não cite explicitamente chips, a tecnologia atual aponta para algo muito semelhante, um implante que identifica, controla e limita os acessos e até serviços essenciais. Certo, irmãos? Agora, por que na mão direita, irmãos? Por quê? Eu vou explicar. Na cultura bíblica, a mão direita simboliza o poder de ação e do trabalho, enquanto a testa simboliza a mente e a aceitação consciente. Implantes na mão direita indicariam um controle direto sobre as ações da pessoa, enquanto na testa indicariam a submissão intelectual e espiritual. Por isso a profecia menciona essas duas posições, pois quem aceitar a marca estará submetido, tanto no agir quanto no pensar, à autoridade da besta, que é o anticristo. O papel agora das federações religiosas nesse sentido. Tem um papel, viu, irmãos? Eu vou explicar para vocês. Atualmente, muitas igrejas evangélicas ligadas a federações religiosas ou conselhos ecumênicos buscam manter uma boa relação social e política e muitas vezes, para evitar conflitos e manter a unidade, elas podem adotar interpretações mais brandas sobre esse chip ou a marca da besta, afirmando que o chip implantado é apenas um avanço tecnológico. E isso já foi pregado até numa reunião de um ministério de uma determinada igreja, ok? Eu digo para vocês porque amigo meu que estava dentro dessa reunião ouviu, ok, irmãos? Sim, e esse ministério diz que isso é apenas uma coisa tecnológica, porque o sinal da besta é uma adoração, mas é claro que é uma adoração. Primeiro tem que fazer a pessoa adorar numa falsa doutrina, num falso sistema religioso, para conseguir, para poder ser alvo ou gado, não é? Aceitar tudo que se fala da boca do homem. Tenhamos cuidado, irmãos. Implantado esse chip, claro, na pessoa, eles vão falar que esse chip não é a marca da besta, afirmando que o chip implantado é apenas um avanço tecnológico, sem nenhuma implicação espiritual. É o que já foi pregado em algum lugar, tá, irmãos? É porque tem irmãos que são espirituais e que pregam diferente. Mas isso que eu estou falando já foi pregado, sim, ok? E tem pessoas do ministério que me comunicaram isso também. Estou falando com
convicção que a pessoa não ia me mentir isso daí, eu mentir para mim, tá, irmãos? Essa postura pode levar a muitos fiéis a aceitarem a implantação sem discernimento, sem perceberem que isso pode significar adesão simbólica e prática do sistema do anticristo. E depois aí, irmão, nem pode retirar mais, né? Fica aí uma pergunta. Você vai ficar aceitando tudo que o sistema religioso te fala? Olha, irmãos, isso vai acontecer. Por isso, quando acontecer, não sei se você vai conseguir ver esse vídeo. Se eu estiver aqui na Terra, procure esse vídeo. Se eu não estiver mais aqui na Terra, procure esse vídeo. Mas isso vai acontecer. E esse vídeo ficará no ar até o dia que isso acontecer. Pode ter certeza. Eu tenho essa convicção. Não estou profetizando, né? Porque no plano do anticristo, irmãos, a implantação pode ser exigida. Porque quando isso acontecer, no plano do anticristo, o controle será social, será total, sem a marca ou o chip. Por que eu falo marca ou chip? Porque muitos não acreditam que é um chip, que existem outras tecnologias. Porém, até a tecnologia biotecnológica, para ser injetada, eu descobri que não é injetada de qualquer maneira. Existe um tipo um tipo de aplicação de uma outra forma, não é? Então, esse chip ainda não está sendo injetado em alguns lugares. Tem países que já estão aceitando, porém, sem obrigação, sem serem obrigados. É triste falar isso, mas muitos não estão nem aí com isso, irmãos. Nem falam, nem pregam isso na igreja, porque para eles isso não é normal, não é bom. Eles querem dinheiro, isso eles querem. No plano do anticristo, esse controle econômico, social, será total, como eu acabei de ler aqui no texto. Ninguém poderá comprar, vender, acessar serviços essenciais. Isso cria uma dependência absoluta do sistema. Você vai depender do sistema. A exigência do chip na mão direita, como eu acabei de falar, eu estou repetindo aqui isso para ficar bem gravado, tá, irmão? Ele vai querer controlar todas as atividades, podendo até bloquear funções caso a pessoa se recuse a se submeter a esse chip. Agora eu quero deixar aqui um alerta cauteloso, com amor e com prudência. Esse texto, irmão, que foi feito, ele não é para amedrontar, mas sim para alertar. Aquele que está em Cristo não precisa temer, pois Deus é soberano e conhece o fim desde o princípio. Isso está escrito em Isaías 46, versículo 10. O nosso chamado é para vigiar e orar, permanecer firmes na fé, não se deixando enganar por falsas doutrinas ou por pressão de sistemas religiosos que já estão pregando isso em alguns lugares dentro das suas reuniões. Por incrível que pareça, se vocês não quiserem acreditar, não acreditem. A aceitação do chip implantado pode aparecer um mal, pode aparecer um bem, né? Inofensivo, mas traz um sinal espiritual e prático de submissão e adoração ao anticristo. Certo, irmãos? Então devemos ensinar o povo a discernir os sinais dos tempos, com base na Bíblia, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, a minha intenção não é que ninguém se assuste, né? Porque eu já tenho conhecimento de países aqui na Europa que estão já aderindo a esse sistema, não obrigatório. Mas o que fará esse sistema ser obrigatório? Crise econômica, queda do valor financeiro, quebra do sistema econômico, a dependência de uma moeda única para comércio, livre comércio na geopolítica. Isso poderá ser utilizado como uma forma de controle e também como uma forma de marcar o gado. Mas os que não marcarem serão marginalizados. Tem que ser sincero. Mas nós não estaremos mais aqui. O Senhor já virá buscar a igreja. Irmãos, eu tenho uma outra posição e respeito quem é pré-tribulacionista. Eu não sou. Eu prefiro ficar crendo que nós vamos passar pela tribulação.
Se você tem outro pensamento, louvado seja Deus. Eu digo que o seu pensamento nasceu se você é pré-tribulacionista, isso surgiu em 1830, por Nelson Darby. Darby, não é Darwin, não. Darwin é outro. Nelson Darby. Procure quem foi que eu falei 1830, através de Nelson Darby, uma teologia que ele mesmo teve esse entendimento. Também um sonho de uma menina chamada, salvo erro, Margaret Donald. Eu não me lembro bem o nome dela. Agora, o pós-tribulacionismo, os apóstolos, eu creio que eles pensavam assim. Certo, irmãos? Então, eu acredito que não sou contra, pelo amor de Deus. Você acha que eu não queria ser pré-tribulacionista? Mas uma pergunta, será que nós somos melhores que a igreja? Tem um irmão que me mandou uma mensagem tentando me explicar sobre o pré-tribulacionismo. Eu respeito a posição desse irmão, fiquei contente com a sua posição, com o seu posicionamento. Foi muito educado, Deus o abençoe. Mas aqui essa é a minha posição. Você não é obrigado a acreditar nela. Mas independente disso, já está aqui o meu alerta. Eu tenho esse compromisso para alertar a igreja e não para amedrontar a igreja. Não perca o seu sono, não fique com medo, porque quem está em Cristo Jesus não precisa temer absolutamente nada. Deus abençoe a todos, shalom a todos e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém e amém.